Salve o vento da liberdade! Então, vou continuar contando uma história aqui que é da viagem que a gente fez para a Amazônia. Hoje nós estamos em Minas Gerais. Mas aí voltando um pouco, então, uma experiência, a gente pode ler sobre várias coisas, né? E ter informações sobre isso. Por exemplo, nós podemos ler sobre horizontalidade, né? Sobre igualdade, e aí concordar com esses valores. Mas é muito diferente quando você se vê numa situação onde, ora, você sofre discriminação e ora você discrimina, né? Você consegue experimentar os dois lados da coisa e perceber a grandeza ou a dimensão do que vem a ser um princípio como a horizontalidade. Eu estou falando nesse princípio porque esse foi o primeiro princípio que nós construímos como pilar desse trabalho do laboratório itinerante de diálogo, né? A horizontalidade. Então, numa situação em que você consegue experimentar isso, aí você também tem mais condições de elaborar, ter discernimento de como é importante a superação disso, da discriminação, do preconceito. Então teve um momento na viagem em que nós conseguimos carona com o seu Arli, um caminhoneiro, e fizemos uma viagem longa com ele. Pegamos carona com ele lá em São Miguel do Oeste e andamos bastante. Não me recordo onde é que a gente desceu agora, mas andamos bastante. E aí, num determinado momento, ele parou para olhar os pneus. A gente foi ao banheiro também. E aí nisso ele estava conversando com um outro homem, e foi quando eu cheguei. Aí eu cheguei, ele logo me apresentou para a pessoa e falou assim: ele está pedindo carona, está viajando de carona. Aí quando ele falou isso, a pessoa mudou completamente o comportamento dela, né? Praticamente não mais me dirigiu o olhar. Então essa foi uma experiência, assim, entre várias outras, onde você vê que é muito arraigado dentro de nós pré-conceitos, né? De que se a pessoa de repente está pegando carona, ela é um vagabundo, marginal ou algo desse tipo, né? Então é interessante você experimentar na pele a condição de milhares e de milhares de pessoas, seres humanos, que constantemente recebem esse tipo de avaliação das outras pessoas, né? E de desprezo. Porque da mesma forma, em um outro momento, por diversas vezes, aliás, eu agi com preconceito também, com discriminação, com negros, com índios, ao longo do percurso que eu fiz, né? Como a gente viajou até a Amazônia, então a diversidade de pessoas que nós nos encontramos, nos deparamos, nos defrontamos, foi imensa. E em muitos momentos eu me vi num papel de turista, onde as pessoas vinham me pedir dinheiro, como se eu fosse alguém superior a elas. E aí eu podia também tirar esse termômetro de como é estar na outra posição, né, de alguém que age com preconceito e discriminação.
Então eu fui vendo aos poucos que quando nós temos uma visão superficial a respeito das pessoas, ou seja, eu não consigo ver além do corpo que está na minha frente, é natural agir com preconceito. Na verdade, é quase impossível não agir com preconceito. Pelo simples fato de que a imagem de um corpo, ela está associada a diversas experiências que nós trazemos do passado. E por conta da nossa cultura, ela ser historicamente uma cultura autoritária e preconceituosa, nós recebemos essa herança. Essa herança ela está como que acoplada à nossa percepção. Quem diz o contrário disso, sinceramente, é ignorante do seu próprio preconceito, porque nós vivemos assim, nós podemos muito bem botar uma máscara e não nos assumir. Né? Achar que somos seres virtuosos e não admitir essa herança que nós recebemos. Né? Aqui, por ser brasileiro, você já é herdeiro disso, de uma sociedade profundamente racista, preconceituosa. Claro que tem muitas qualidades, mas esses vícios, por assim dizer, eles fazem parte da nossa percepção. Quando ela fica atrelada ao corpo das pessoas. Você está me vendo agora e aí você pode ter já lhe passado inúmeros julgamentos na sua cabeça. O cara é branco, tem barba, tá com um colarzinho, cabelo meio assim. Então pode ter lhe passado várias coisas já na cabeça. Isso são associações que a gente traz do passado e que a gente projeta através da percepção. Então, para a gente conseguir ter uma relação de horizontalidade com as pessoas, não é algo simples. Exige apenas um treinamento, né? Que é você desenvolver uma percepção que vá além do corpo físico que você vê. E enxergue, sim, a luz que a pessoa é. Mas aí você está falando de religião. Não estou falando de religião. Estou falando de algo que é científico. As nossas células, elas se comunicam por emissão de fótons. Fótons é luz. Luz é informação. Então você precisa enxergar a informação original que eu sou e que você é. É um ser de luz. Preciso ir além dessa visão superficial do corpo. E enxergar com mais profundidade. Porque quando eu enxergo a luz, aí eu estou enxergando uma condição que é ilimitada dentro da pessoa. Eu sou luz, a outra pessoa é luz, você é luz. Nessa condição e somente nessa condição, eu vou, por exemplo, permitir escutar você, permitir a mim mesmo escutar você. Porque se você é luz, você é um ser grandioso, você é um ser genial, você é um ser magnífico. E eu não vou ser o otário aqui para ficar falando e não dar ouvidos a um ser magnífico como você é para poder me ensinar. Mas enquanto eu não vejo você assim,
eu vou ficar falando, achando que eu sou superior aos outros. Né? Não vou abrir espaço para poder lhe ouvir, para poder aprender com você. E foi isso que Paulo Freire vem nos ensinar, porque foi ele quem trouxe essa visão, essa necessidade do diálogo entre professor e aluno por meio desse princípio da horizontalidade. Né? Antes, a nossa educação toda era toda baseada em transferência de conhecimento, uns achando que eram superiores aos outros. Mas nessa nova proposta, né, professor e aluno, eles são a mesma coisa, não há separação. O professor é aquele que aprende ao ensinar. Quando ensina, ele aprende. Da mesma forma, o aluno não é mais aquele que aprende só ouvindo. Porque o órgão de aprendizado não é o ouvido, é o cérebro. Então, para você aprender, você precisa compartilhar, você precisa ensinar. Ao compartilhar, você está aprendendo. Então, a sala de aula ganha outra dinâmica com isso. Então, vamos ficar por aqui. Até breve.